Olha só, pensa comigo, né? Quando a gente fala em automação, para o meu público aí em especial, né, que são os técnicos, né, que trabalham aí nas indústrias, e aí eles falam assim, pô, Carlos, automação é PLC, cara. E você é do canal Viver de PLC, então tô certo ou tô errado? Eu disse, não, você tá certo não, cara. Você não tá certo não, e eu vou explicar por quê. Porque a automação vai além disso aí, né? Então vamos ver esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, de um exemplo aqui do micro-ondas, né? Bom, quando você vai colocar uma coisa para esquentar, vamos supor, existem uns hambúrgueres, né? Aqueles hambúrgueres de menino de apartamento, né? Os hambúrgueres velho feinho lá, né? Que você pega ele, tira do plástico, coloca dentro do micro-ondas e esquenta ali, né? E quando você pega o papelzinho dele lá, ele fala, deixar 3 minutos, por exemplo. Não sei se é 3 minutos, mas só para exemplificar aqui. Eu quero 3 minutos para ele ficar pronto, né? Então, como é que você faz? Você vai lá no micro-ondas, né? Quem tem micro-ondas sabe o que eu estou falando. Você coloca lá 3 minutos, aperta um play e ele vai passar 3 minutos ali aquecendo a sua comida, o seu lanche, e depois de 3 minutos ele vai desligar sozinho. Bom, o fato de desligar sozinho dentro de um tempo pré-determinado, isso é uma automação. Vamos lá, vamos para um outro exemplo dentro do micro-ondas também. Por exemplo, quando você pega uma carne lá, um peito de frango, por exemplo, né, que ele vem lá no pratinho, e você coloca dentro do micro-ondas, aí você coloca assim, fala, pô, não sei se vocês já perceberam, aqui nessas teclas aqui, tem lá descongelar. Né? Então você clica em descongelar e aperta o play. Pronto. Ele já existe uma pré-programação ali dentro, que ela é feita para descongelar um produto semelhante àquele que você está colocando ali. Então, sei lá, se leva 12 minutos, 15 minutos, com pausas, né? Que às vezes acontece que ele vai fazendo isso e dando umas pausas, né? Essas pausas, elas têm lá a sua razão de ser, que talvez para não cozinhar a carne, sei lá, eu não sei explicar porquê, mas ele tem lá umas pausas, ele faz uma pausa, depois ele começa a aquecer de novo, depois ele faz uma pausa, pelo menos o da minha casa é assim, não sei se ele foi feito errado e se todos são assim, mas o que eu quero chegar no ponto da nossa avaliação, do nosso pensamento, do nosso bate-papo aqui, é que existe ali uma programação feita, um algoritmo que roda de forma que você não precisa ficar se preocupando. Se aquela pausa ela existe por um motivo que pode prejudicar a carne, não vai precisar você ficar contando, depois de 3 minutos dá uma pausa. Não, o processo vai acontecer de forma automática. Isso é uma automação, tá? Ou seja, um processo que acontece de forma automática. Você apertou no play, já está pré-programado e tudo vai acontecer da forma que você quer. Né? Tem uma máquina também que eu posso fazer uma semelhança para vocês, que é a máquina de pão. Eu não sei se vocês conhecem, a máquina de pão tem de um fabricante, eu acho que é Britânia, né? E aquilo é um negócio bom demais, cara. Você coloca os produtos lá, geralmente na máquina já vem umas receitas, aí você coloca os produtos lá dentro, fecha e bota assim, a hora que você quer o pão. Bom, ali a máquina já sabe o tempo que demora para fazer o pão. Então quando chega numa hora antes da hora que você quer o pão, ele considera o tempo que leva para fazer o pão, aí ela liga sozinha e começa a fazer o processo de criar o pão para você. Então quando você acorda, sei lá, 6 horas da manhã, se você diz que quer o pão 6 horas da manhã, quando você acorda 6 horas da manhã, o seu pão tá lá feito e você... Rapaz, é muito bom acordar com esse cheiro. Por isso que eu sou gordinho, cara. Então você acorda com aquele cheiro gostoso de pão e você diz, pô, tá tudo pronto. Então você não precisa se preocupar, né? Então esse é um processo automático. Na nossa imagem aí também, nós temos aí a imagem de um elevador, né? E aqui tem um técnico, né, que tá mexendo nesse elevador. E um elevador, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar num prédio que tem um elevador.
né? Geralmente quando você chega num andar intermediário, que não são os extremos, você tem dois botões. Um se é para subir, outro se é para descer. Então, vamos supor que você está lá no 10º andar e você quer descer no elevador. Então, você não vai apertar no botão de subir. Muita gente faz isso, mas faz por desconhecer, por não entender como é que funciona o elevador, né? Mas, geralmente, quando se mora num prédio, a pessoa recebe as instruções, porque aquilo, se você aperta os dois botões, às vezes você gera um custo de energia, de gasto de energia, por um uso inadequado do elevador. Então, se você está no 10º andar e você quer descer, você tem que apertar o botãozinho de baixo. Quando você aperta o botão de baixo, existe lá dentro do elevador uma lógica que entende que uma pessoa no 10º andar, ela quer descer. Tá? Aí, nesse instante, o elevador está lá no térreo. Alguém aperta no 2º andar para subir. Ele não diz para que andar ele vai, ele apenas apertou que quer subir. Então, quando o elevador sai do térreo, ninguém precisa dizer isso a ele, apenas a pessoa, ele viu que tem um lá no 10º querendo descer, um no 2º querendo subir, e ele está saindo do térreo. Então, ele não vai primeiro atender por ordem de chamada, ele não vai lá no 10º descer, entregar o 10º, depois vai pegar o 2º. Não, ele já sabe, o algoritmo que está lá dentro dele, sabe, você não está subindo? Então, para no 2º andar, para essa pessoa entrar, ver qual é o andar que ela quer. Se for antes do 10º, você para e já deixa ela e vai buscar o do 10º. Então, faz as coisas assim para você ser o mais eficiente possível. Se for no 15º, aí você sobe, para no 10º, para no 10º? De forma alguma. Ele não já sabe que o do 10º está querendo descer? Então ele vai lá no 12º, deixa o que saiu do 2º para o 12º, depois desce para pegar. Por quê? Ele não vai fazer uma perda de tempo parando no 10º andar, porque aquela pessoa que vai entrar no 10º andar, ela não quer subir, ela quer descer. Então vai ter um desgaste de energia ali para ele parar, abrir a porta, vai ser um tempo perdido para quem já está querendo ir do 2º para o 12º. Então ele faz essa jogada, ele faz esse itinerário de forma automática. Não precisa ninguém dizer agora, faz isso agora. Não, faz isso agora. Não, tudo já está pré-programado ali. De forma a manter o sistema funcionando de uma maneira eficiente, que minimize o custo operacional e também que seja eficiente no sentido de dar agilidade ao transporte das pessoas. Então, esse também é um processo automático. O que não dá para ser automático, obviamente, que é a solicitação de quem quer usar. Mas quem quer usar está chamando um elevador que trabalha de forma automática. Quem é mais velho um pouquinho que nem eu, lembra-se que nos elevadores, antigamente, existia uma figura dentro do elevador chamada assessorista. Então você entrava no elevador e dizia, por favor, andar de número 10. Aí ele apertava o botão, ele estava lá só para isso. Ele dava um comando fechando a porta e seguia lá para o 10º andar. E deixava você lá e descia. Então essa figura ela começou a desaparecer do mercado de trabalho à medida em que os elevadores passaram a funcionar de forma automática, tá certo? Então, automação, automático, tá? Então, perceba que aí eu estou falando de algo que é elétrico, né? O micro-ondas também, toda essa automação é elétrica, tá? E nós vamos agora para o nosso terceiro exemplo, que é esse camarada aqui, a central de ar. Né? Então talvez você que está assistindo esse vídeo, você tenha um aí na sua casa, né? Aqui tem 5 aqui em casa, porque aqui, meu amigo, é um sol para cada um, e se você não climatizar, o troço fica quente demais ou por demais, né? Então perceba que aqui na central, nessa central de ar, como é que você faz? Você geralmente liga ela, né? Agora mesmo está uma ligada aqui, ela está ali com a temperatura de 21 graus. E como é que funciona ela? Né? Para alguns eu estou chovendo no molhado, para outros que estão começando em automação, eu quero que vocês entendam que a automação é tudo isso. Né? É tudo isso.
Então eu coloquei lá 21 graus, ele vai ligar o compressor e ele vai começar a despejar um arzinho frio dentro desse meu laboratório aqui. À medida que ele vai se aproximando ali, quando ele chega em 22 graus, ele já vai começando a diminuir um pouquinho ali o seu volume de ar frio, porque ele já sabe que está chegando no set point. Esse 21 graus, ele é o set point. O que é o set point, Carlos? É o valor desejado da minha temperatura, tá certo? Então esse é o valor desejado, o valor que eu quero para a minha temperatura. Então ele vai aqui, para e começa a desligar lá o compressor e fica num processo de ventilação, porque o objetivo dele é manter esse meu laboratório numa temperatura de 21 graus, tá certo? Então todo esse processo de manter em 21 graus é automático. Para isso ele tem um sensor de temperatura, né, que lê a temperatura e assim vai comandando o compressor e o ventilador ali que joga o ar frio dentro desse ambiente, tá bom? Então assim, tudo isso é um processo automático. Então se você for partir aí para vários segmentos, vocês vão ver que muita coisa automática. Você pegar o carro, o câmbio é automático, né? Você liga o carro, vai acelerando, ele vai vendo a necessidade de que marcha é e ele vai mudando sozinho. Então você só faz acelerar ou frear. À medida que você freia, ele vai reduzindo as marchas, porque ele fala, a velocidade ficou menor, então eu estou reduzindo aqui para uma marcha de mais força, até mesmo para o carro. E quando para o carro, eu regulo a embreagem de forma que não tenha força para poder estar querendo fazer o carro andar, certo?